A gente vai ver, na verdade, corpo rígido, centro de gravidade e torque. Vamos ver se dá para ver tudo hoje. Se não der, a gente divide essa aula em mais de uma aula. Vamos ver as dúvidas de vocês, tá? Tudo que nós vimos até agora é sobre partícula, ou seja, objeto cujas dimensões são desprezíveis em relação ao movimento. Então, seguindo aqui o nosso programa, nós vimos a cinemática, que é a descrição dos movimentos das partículas sem ter preocupação com as causas. Depois investigamos as causas, que é aí a dinâmica da partícula, as leis de Newton. Depois vimos como a dinâmica pode ser interpretada em termos de energia cinética e potencial, e, portanto, energia mecânica. E ficou faltando aqui corpo rígido. Então, esses três blocos aqui, a gente só tratou de objetos que a gente podia desprezar a dimensão. Isso significa, então, objetos que a gente não poderia associar a eles nenhum movimento de rotação em torno de um eixo próprio. E é isso que nós vamos ver agora, tá? A gente vai começar com isso aqui, corpo rígido e centro de gravidade, e depois vamos evoluir na semana que vem aí, dependendo do andamento de vocês também, claro. Quando a gente fala em corpo extenso, um corpo extenso é um corpo que eu não posso desprezar as dimensões. Então, tudo que nós vimos até agora, como eu disse, é relacionado a partículas, um corpo de dimensões desprezíveis. Quando eu não posso desprezar o tamanho do corpo, eu preciso considerar a rotação, isso é chamado de corpo extenso. Mas corpos extensos podem sofrer deformações, e isso complica bastante a análise mecânica desse tipo de corpo. Imagine, por exemplo, não precisa ser ir muito longe, pensar em coisas dificílimas. Se a gente pensa numa garrafa PET, que você joga ela para o alto, como ela é relativamente maleável, as de água são mais maleáveis ainda, algumas são um tempo fininho, é um corpo extenso, mas que tem dimensões que variam ao longo do movimento. Ela pode sofrer compressão, né? E o que a gente chama de corpo rígido é um corpo extenso, é um corpo que tem dimensões que não podem ser desprezadas, mas que não sofrem deformações. Você pode pensar num objeto de madeira, num objeto metálico, sujeito a tensões que não causem variação na forma dele. E o que nós vamos estudar são os corpos rígidos, tá? A gente vai manter o foco no corpo rígido, corpo extenso com deformação é muito mais complexo. Uma pergunta que sempre surge quando a gente investiga corpo rígido é onde a força de gravidade deve ser aplicada? Onde é que eu vou inserir a força peso de um corpo rígido quando eu faço a análise desse objeto, tá? Eu coloquei aqui uma figura para vocês mostrando aproximadamente onde isso deve ser feito para o corpo humano, tá? O corpo humano tem um centro de gravidade que ele está, dependendo claro, né, do formato do corpo da pessoa, etc., mas ele está mais próximo da cabeça, né? Ele está mais aqui no alto. Por quê? Porque nós temos muito mais massa proporcionalmente na cabeça que no restante do corpo, tá? Então, o centro de gravidade de um corpo rígido é essencialmente o ponto onde eu posso pendurar esse corpo, apoiar esse corpo, e ele ficaria em equilíbrio sem sofrer nenhuma rotação e sem sofrer nenhuma translação. Translação, basta que a soma das forças seja iguais a zero, né? Ok? Dúvidas nisso, pessoal? Então, Não. olha só. Quando nós trabalhamos com corpos feitos de material homogêneo, ou seja, que se eu retirar uma amostra de qualquer pedacinho desse material, ele é feito do mesmo material, com a mesma densidade, o centro de gravidade vai coincidir com o centro geométrico. Pensem, por exemplo, numa chapa metálica homogênea, onde está o centro de gravidade dela? Aqui.
Mas se você conseguisse localizar exatamente esse ponto, você poderia pendurar essa chapa por aqui, que ela ficaria estática. Na prática, o que acontece é que a maioria dos corpos não são exatamente homogêneos, tá? Por isso, em algumas situações, o centro de gravidade ele está um pouquinho deslocado, tá? Ou o centro de gravidade precisa ser levado para o centro geométrico, tá? O que que isso significa? Alguém sabe dizer o que que o mecânico faz quando ele faz o balanceamento do carro? Todo mundo já viu um mecânico fazendo o balanceamento do carro? Balanceamento da roda, né? Ninguém nunca viu isso? Já sim, professor. O que que ele está fazendo? Alguém sabe dizer? Ele pega e compensa o lado da roda com chumbo, tá? Isso. Mas por que que ele faz isso? Porque provavelmente o pneu deve ter uma parte de borracha maior que a outra ali na confecção, daí desbalanceia. Ou a roda, né? A roda ela tem uma distribuição de massa tal que ela não está exatamente com o centro de gravidade no centro geométrico da roda. E aí o que que ele faz? Ele coloca um pouco de massa de um lado ou do outro para fazer o quê? Para trazer esse centro de gravidade de novo para o centro da roda. Então, o que que ele faz? O mecânico, ele faz um processo. Deixa eu colocar uma figura aqui para vocês. Deixa eu compartilhar uma imagem. Tá, o que que o mecânico faz aqui? Ele usa essa parafernália toda aqui, né, mecânica, eletrônica, para ver o seguinte: se ele parar a roda em qualquer posição, ela vai ficar parada ou ela vai girar? Tipo, você põe a roda num ponto e ela vira um pouquinho. Se ela virar um pouquinho, significa que tem mais massa de um lado que do outro. Então, o que que esse sistema aqui faz? Ele roda, né? Ele gira a roda para detectar onde tem mais ou menos massa. E aí, se está faltando massa desse lado, ou seja, se aqui tem mais massa que aqui, ele vai e aplica uma correção. Ele vai aplicando aqueles chumbinhos até que a roda seja tal que em qualquer ponto que ela ficar parada, o que eu estou mostrando é o mecânico colocando o pezinho lá, a massa adicional. Se ele está colocando essa massa adicional desse lado, significa que na outra extremidade, né, diametralmente oposta, tem menos massa do que aqui. Então ele vai fazendo isso de tal maneira, o que que ele está buscando? Ele está buscando, por exemplo, que o centro geométrico seja o centro de gravidade, tá? Vamos supor que você foi pendurar essa plaquinha aqui e descobriu que ela fica pendurada ou apoiada retinha, mas não nesse ponto, um pouco mais para cá. Significa que para cá tem mais massa. O que que você faz? Você coloca um pouco de massa aqui até trazer o centro de gravidade de volta para cá. Tá? E em algumas situações, pequenos desvios do centro de gravidade em relação ao centro geométrico são tolerados. Em outras situações, como no caso da roda do automóvel, deve ser feito o realinhamento para que não comprometa o desempenho do veículo, tá? E quando o corpo for de material não homogêneo e com uma forma complicada? Aí fica um Deus nos acuda. Por quê? A definição de centro de gravidade é uma média ponderada calculada por integração. Tá? Essa é a definição geral. Quando a gente aplicar isso para objetos com uma geometria fácil e feito de material homogêneo, aí coincide com o centro geométrico. Quando não é possível, quando isso não é verdade, a gente precisa usar a definição geral de centro geométrico e ela é esse monstrinho aí, né? São seis integrais, dependendo da forma geométrica do objeto, seis integrais bem desagradável de calcular, bem chatinho, que dá muito trabalho, tá? Tudo bem até aí? Tá, então,
Isso aqui fica como informação para vocês, que sempre que o projeto de vocês tiver um objeto não homogêneo e com uma forma geométrica complicada, para chegar ao centro de gravidade deles, você tem que fazer um cálculo. Normalmente isso é feito usando elementos finitos ou alguma outra técnica de cálculo numérico, tá? Legal. Existe uma grandeza chamada torque de uma força ou momento de força. É a mesma coisa, momento de força ou torque de força. Alguns livros chamam de momento de força, outros de torque, mas é exatamente a mesma coisa. Tá? O que é esse torque? O torque ele mede a capacidade de uma força de causar rotação. Eu acho que todo mundo já deve ter observado, por exemplo, que se você tenta trocar o pneu do carro usando aquela chavinha de boca que vem no veículo, faz uma força danada. Se você tenta, quando você faz isso usando aquele famoso rabo de força, é, nós temos que nós temos que fazer muito menos força. Então, isso significa que quando o objetivo é causar rotação, não só a força que você vai fazer, mas a distância em relação ao ponto de rotação tem muita influência. Tá? Se você tentar fazer um giro por aqui, você vai fazer muito mais força do que se você segurar nessa extremidade. Todo mundo já percebeu isso? Ou nunca ninguém brincou de aumentar e diminuir? Eu já percebi. Já percebeu, né? Então, isso significa que quando a gente vai calcular a tendência ou a capacidade de uma força de causar rotação, a gente precisa levar em consideração não só a força aplicada, mas o ponto onde ela é aplicada, ou seja, a distância em relação ao eixo de rotação. E é por isso que a gente define o torque de uma força como sendo o produto da componente vertical da força, vertical em relação ao chamado braço de alavanca, tá? Vezes o braço de alavanca. Então, aqui, se a força ela é vertical, né, F vezes D. Se a força forma algum ângulo, né, se a força estivesse apontando para cá, seria FD cosseno do ângulo entre as duas. Tá? Aliás, desculpa, seno do ângulo entre as duas, né, que seria a componente vertical. Seria algo assim, ó. Se essa força aqui, né, que está aí na figura, ela ao invés de ser para cá, ela fosse assim, tá? Nós teríamos o quê? Que ela teria duas componentes. Uma delas, essa daqui, ela simplesmente, né, que é a componente paralela, ela vai empurrar o objeto para lá, mas ela não vai causar nenhuma tendência ao giro. Já essa outra aqui, que é a chamada componente perpendicular, essa sim, vai tender a causar rotação, tá? Essa componente aqui é igual à força vezes o seno desse ângulo aqui, né, entre os dois objetos. Então, nesse caso, o torque, aí, ou o momento de força, como queira, ele seria igual a força vezes o seno do ângulo θ vezes a distância. Tá? Se a força já for perpendicular, aí você pode fazer o cálculo só usando F vezes D. Tá ok? Por quê? Essa componente aqui, ela somente vai empurrar o parafuso para lá. Se fosse ao contrário, se a força estivesse apontando para cá, ela também só estaria forçando o eixo, não estaria dando nenhuma contribuição para fazer o movimento de rotação. Tá? Então, com isso, a gente pode passar a uma coisa que é o equilíbrio estático de um corpo rígido. Tá? Por quê?
Nós vimos na primeira fase aí da disciplina que quando eu posso desprezar a rotação do corpo rígido, ou seja, ele só vai ter movimento de translação, que é o que acontece no caso de partículas, eu preciso aplicar a primeira lei de Newton, né? Se a resultante, né, de todas as forças que atuam sobre o corpo forem iguais a zero, for igual a zero, né? Então somo todas as forças que atuam no corpo, independente de quantas forem, e isso vai dar zero. Isso significa que não há translação. Mas e a rotação? Né? Se nós pensarmos, por exemplo, na hélice de um ventilador, o que acontece aqui? Ela não sofre translação, a soma das forças que atuam sobre essa hélice é zero. Porém, quando eu ligo o motor do ventilador, ela roda. Ela tem um movimento de rotação, porque o, a soma dos torques, dos momentos de força que atuam sobre essa hélice, é diferente de zero. Tá? E é por isso que não existe aí um movimento de translação, mas existe o de rotação. Vamos ver um exemplo. Aqui a gente tem uma barra em roxo, tá? Ela está apoiada nesse ponto aqui, num ponto bem fininho, tá? Um contato bem fininho, isso aqui não está prendendo essa barra, tá? E eu quero que essa barra se mantenha estática, que ela fique parada assim. Tá? Para isso, eu aplico uma força de 4.500 newtons desse lado, e a pergunta é: qual é a intensidade dessa força F1 que eu tenho que fazer aqui para manter o equilíbrio e qual a intensidade da força que vai ser aplicada aqui no ponto de contato. Tá? Conseguiram entender a situação física? Ou ficou nebulosa para vocês? A tendência é girar em torno de S, né? Eu não quero que ele gire, exatamente, só que eu não quero que ele gire. Eu quero, na verdade, garantir que ele fique do jeito que está aí, sem girar. Como é que eu faço para garantir isso? Eu tenho que aplicar a força que está ali, né, O momento tem que ser. que eu coloquei no exemplo. Isso, só que a gente vai ter que dosar qual é essa força. Então, olha só, deixa eu colocar aqui na lousa para a gente poder desenvolver isso com maior liberdade. Então, olha só, a situação é a seguinte: o objeto está aqui apoiado e ele não vai rodar. Eu estou mantendo ele assim. Eu estou aplicando uma força aqui e outra aqui. Reparem que essa força aqui, ela tem o braço de alavanca, né, a distância dessa força em relação a esse ponto aqui, que é o ponto em relação ao qual ele tende a girar, essa distância é muito menor do que essa. O enunciado me diz o seguinte, ó: o objeto tem uma massa de 160 quilogramas e é homogêneo. Eu aplico de um lado uma força F2 de 4.500 newtons. Qual deve ser, então, a intensidade de F1 para que isso se mantenha em equilíbrio? Então, primeira coisa, o peso dessa barra não está mostrado ali, e ele é de 1.600 newtons, 160 vezes 10. Onde eu aplico isso? Olha só, a barra como um todo tem 4 metros. Aqui, 3 metros para cá e, portanto, 1 metro para cá. Como a barra foi considerada homogênea, isso significa que no meio dela eu vou aplicar a força-peso. Então, aqui, a força-peso fica localizada a 2 metros para cá e 2 metros em relação à extremidade. Só que aqui nós já temos uma distância de 1 metro. 1 metro mais 1 metro. Tá? Aí eu vou mostrar agora para vocês o seguinte: eu tenho um torque que tende a fazer o corpo girar no sentido horário e tenho
outras forças que geram torque no sentido anti-horário. Reparem só, em relação a esse ponto aqui, o peso e F2 tendem a fazer o objeto girar assim, no sentido horário. Vamos ver de quanto que é essa tendência, de quanto é esse torque. 1 metro vezes peso, 1.600 newtons. Tanto o peso quanto a força aplicada, 90 graus. Então, o ângulo aí, né, sendo de 91. Daqui para cá, eu tenho 3 metros. Então, a outra força tem um braço de alavanca de 3 metros e ela foi dada no enunciado. Ela é de 4.500 newtons. Tá? 3 vezes 4.500 vai dar 13,5, né? Então, 13.500 newton vezes metro. Com 1.600, nós temos então que o torque horário ele é de 15.100 newtons vezes metro. Tá? Então, 15.100 newton vezes metro. Se eu não errei em nada, 16.000, 14.500, que está certo. Tá? E do outro lado, torque anti-horário, a única força que gera torque anti-horário é a força F1. E ela tem um bracinho de alavanca de 1 metro só. Então, do lado anti-horário, a gente tem 1 metro de braço de alavanca e a força F1. Esses torques, o horário e o anti-horário, eles têm que ser iguais para que o objeto não gire. Tá? Para que ele não gire nem para cá e nem para cá. Então, como que a gente vai impor essa condição de equilíbrio? Vai impor dizendo que o torque horário tem que ser igual ao torque anti-horário. Ou seja, nós temos que 15.100 newton vezes metro tem que ser igual a 1 metro vezes a força F1. Logo, a força F1 ela é de 15.100 metros. Desculpa. 15.100 newtons, ou ainda aproximadamente 15,1 kilonewtons. Tá? Se eu não conseguir exercer essa força aqui, esse objeto vai girar para lá. Se eu exercer uma força maior do que 15,1 kilonewtons, ao contrário, o objeto vai girar no sentido anti-horário. Senhor, no caso aí você também não levou em consideração a geometria da barra, né? A barra, eu levei em conta o comprimento. O enunciado diz que ela é uma barra longa e delgada, e de um Mas material homogêneo. desprezou a altura. Você desprezou a altura, né? Mas se ela tem esse formato aqui homogêneo, o centro de gravidade dela está aqui. É isso que vai importar. Mesmo que ela fosse um tubo circular. Claro que se ela fosse circular, eu teria problema aqui no engaste, né? Eu teria que ter um outro tipo de encaixe aqui. Mas o que importa aqui é ela ser de material homogêneo. Sei, entendi. Porque, por exemplo, mesmo se você considerar uma porta, se você pegar mesmo uma chapa de material homogêneo, tá? Ou seja, o centro de gravidade dela é o centro geométrico, perfeitamente homogêneo, se você pendurar ela por aqui, ela vai ficar assim, formando 90 graus. É difícil achar esse ponto, né? É, E qualquer ventinho, qualquer formiga que andar aqui vai fazer ela inclinar para um lado ou para o outro, tá? Mas a rigor, se você encontra o centro de gravidade perfeito, ele vai fazer isso. A brincadeira que se fazia muito quando era criança, quando criança podia pegar em vassoura, agora não pode mais, né? Criança agora, se pegar em vassoura, o pai vai preso, porque é trabalho forçado, né? Mas vamos supor que isso aqui seja uma vassoura, né? O que você fazia? Você ficava tentando descobrir qual era o ponto onde você colocava o dedo aqui e a vassoura ficava equilibrada. Sempre era um ponto muito mais para cá do que para cá,
porque aqui tem mais massa, ela não é homogênea. É. Tá? É mais ou menos isso que o mecânico faz, tá? Ele pega a roda, coloca a roda assim, paradinha, tá? Deixou ela parada. Se ela fizer esse movimento, ela não está com centro de gravidade no centro geométrico. Tá? O que ele faz? Ele bota. Se ela desceu aqui, é porque desse lado tem mais massa que aqui. Ele vai e coloca mais massa desse lado. Até que ele gire a roda, coloque ela em qualquer posição e ela fique parada. Isso significa que o centro de gravidade dela está no eixo. Tá? O que acontece quando o centro de gravidade de uma roda não está no eixo? Eu acho que todo mundo já deve ter observado aí pelas estradas que alguns caminhões ficam com a roda trepidando, especialmente quando tem calota, aqueles caminhões mais bonitões, aquilo fica trepidando que parece que vai voar em algum momento. Porque o centro de gravidade não está no centro geométrico e isso gera uma vibração ali que ou o cara vai conseguir ajustar aquilo ou aquilo vai acabar quebrando e fadigando ali alguma conexão e vai quebrar. Que você pode fazer isso também com caneta, né? Às vezes você observa que a caneta você não consegue equilibrá-la assim com o dedo pelo centro geométrico, né? Ela tem mais massa de um lado que do outro. Aqui o que o enunciado desse exercício diz é que a barra ela é homogênea, então centro geométrico, centro de gravidade, tá? No caso, se ela fosse uma viga com seção diferenciada, aí teria que fazer o cálculo, no caso, do centro de gravidade. Sim, sim, seria bem. Quanto mais complicada a forma, mais complicada é. Ou, no caso assim, de uma viga, se ela não for muito grande, o que você pode fazer é chegar no centro de. Você pode fazer no, né, por exemplo, é chegar no centro no centro de gravidade dela pendurando mesmo. Vamos ver em que ponto, se não for muito pesada, claro, né? Vamos ver em que ponto eu consigo localizar esse centro de gravidade. Mas, por exemplo, um problema complicado nas bitoneiras é que ela, como ela fica jogando massa para tudo quanto é lado, o centro de gravidade dela fica variando e o eixo de rotação também, né? E aí o problema é fazer com que a bitoneira resista a isso, porque isso gera uma vibração muito grande. Em alguns materiais, por exemplo, na roda do carro, isso vai causar uma fadiga no eixo. É claro que assim, tá desalinhado, tá desbalanceado, eu vou sair e vai quebrar. Não, não é assim. Mas se você ficar muito tempo rodando com essa roda, com o centro de gravidade fora do centro geométrico, você vai causar um desgaste muito maior do que deveria no veículo. Inclusive vai prejudicar a dirigibilidade do veículo, né? Ok. O segundo exemplo que está aí nos slides, eu vou deixar para vocês tentarem. E a gente começa a aula da semana que vem corrigindo ele, tá? Que é esse daqui. Agora nós temos, além da barra, que tem uma massa, tá aqui a massa da barra M2 é igual a 10 kg, nós temos três massas apoiadas, M1, M2 e M3. M2 e M3 são dados. A pergunta é quanto vale M1 para que a barra permaneça assim, tá? Quem quiser começar a fazer agora, ótimo. Quem quiser deixar para fazer isso depois, tudo bem também, que eu sei que muitos de vocês têm problema com o horário, que meio-dia alguns têm que sair, tá? Quem precisar sair não tem nenhum problema. Ok? A correção desse e do outro a gente faz na segunda-feira. No caso de um eixo, ele rotaciona, tipo, junto com
Ele tem um momento do eixo dele, né? E ainda tem um momento ainda do centro de gravidade, né? Depende de onde você vai fazer a rotação, né? Porque assim, o eixo não é fixo. Você pode ter, nesse caso de uma barra, ela pode tanto girar assim, quanto ela poderia girar assim em torno dela mesma. Por exemplo, um cano girando em torno dele mesmo. Então, no caso da rotação, isso que a gente vai ver na semana que vem, tem muita variação para energia de rotação, etc., dependendo de por onde for a rotação. Inclusive, quando a própria inércia, né, o momento de inércia é o que a gente vai ver semana que vem, ele depende de como você faz esse objeto girar. Por exemplo, se você pega uma placa e faz ela girar em torno do eixo mais curto, ela tem uma inércia diferente se você fizer ela girar em torno do eixo mais longo. Entendi. Não sei se eu fui claro na explicação. Sim, ela tem uma tendência maior de ficar em movimento, né? Isso, mas mais de um eixo do que em outro, né? Levantar uma placa por um lado ou por outro tem uma diferença relativamente grande, né? Seria isso aqui, ó. Deixa eu botar. Uma coisa é pegar essa placa aqui, tá? E fazê-la girar em torno desse eixo. Você estaria fazendo a placa girar assim. Outra coisa seria pegar essa mesma placa e fazê-la girar em torno desse eixo aqui. A inércia é totalmente diferente. Então, para a roda não é, porque a roda ela é igual para todos os lados, né? Mas quando você pega, por exemplo, um cilindro, a inércia de fazer um cilindro girar em torno do próprio eixo, né, rodando ele aqui, é diferente de pegar esse cilindro e fazer ele girar assim, em torno de um eixo perpendicular a ele. Os esforços são diferentes. Por isso que é perigoso quando você tem alguma máquina que gira alguma coisa, você substituir a peça por outra. Imagina o seguinte, se você tem um disco que você faz ele rodar assim, né? E ele está preso aqui por um eixo, é uma máquina, né? Se trocar um disco maior do que esse de mesmo material, ou trocar esse disco por outro de outro material mais denso, essa máquina não vai dar conta de rodar isso, porque você está aumentando a inércia dele. A inércia de rotação, ela depende de dois fatores. Ela depende da forma do objeto e da massa, né? Girar um cilindro é muito mais fácil do que girar uma barra quadrada, né? Aquele perfil quadrado, retangular, é muito mais difícil ser girado, né? Tanto é que ninguém bota quadrado na roda, porque isso aqui tem uma inércia muito maior do que isso aqui. Mas essa inércia aqui é maior que a outra. Ficou mais claro agora? Ficou. Mas digo assim, por exemplo, também, por exemplo, no caso do cilindro, né? Pensando no eixo do carro. Hum. O carro faz uma força-peso no eixo e ele tem um momento para cima, né? Em relação ao peso. E também tem o momento da roda girando, né? Ó, existem duas coisas que têm nome de momento, por isso que eu prefiro chamar de torque, tá? Existe o momento de força, que é a mesma coisa que o torque, e existe o momento de inércia, que é diferente, tá? Tanto é que, assim, quando você põe um objeto para rodar, o torque dele é igual ao momento de inércia vezes a velocidade angular. Então, quando você faz um objeto girar assim, isso aqui tem um momento, e aí vem um terceiro termo com o nome de momento, um momento angular para cá. Tá? Então, o que acontece no caso do veículo? Você tem
as duas rodas, você tem o eixo, tá? Uma roda aqui. Estou fazendo um eixo bem tosco, tá? Quando o carro está rodando, né? Ele está se movimentando assim, o que que acontece? O fato disso aqui girar, ele gera um momento de inércia para cá e outro para cá, se tiver tudo perfeito. Os dois têm mesma direção, sentido oposto e módulo igual. O carro se desloca reto para frente, tá? Se tiver algum erro no balanceamento disso daqui, ou no encaixe com o eixo, o que acontece? Esse momento angular, ele vai ficar torto, assim. E aí, esse cara não anula mais esse. Vamos supor que ele esteja torto só de um lado. O que que vai acontecer? Esse carro vai tender a fazer isso aqui. Tá? Tanto é que pense no seguinte, quando você está pedalando, né, quando você está numa bicicleta, o que que acontece? Ela está girando, né, momento angular aqui, um anulando o outro, beleza. Quando você inclina a bicicleta, se você dá uma inclinada na bicicleta para lá, esse momento angular, ele vai ficar assim, ó, a roda vai fazer isso, ele vai ter uma componente para cá. O que isso aqui vai gerar? A bicicleta como um todo vai fazer uma curva num movimento que a gente chama de precessão, que é o movimento do peão. Tá? Para quê? A bicicleta vai fazer isso para compensar esse ângulo aqui que foi criado. Porque a natureza sempre tende a anular o momento angular, né? Quando você coloca um ventilador para girar, por exemplo, não existe um motor que faça o ventilador ficar mudando de posição, né? Quando você liga o ventilador, você faz a hélice girar. E, na verdade, se você quiser que ele fique jogando o vento para o mesmo ponto, que ele fique com a direção fixa, você trava o ventilador. Por quê? O fato dele ter um movimento de rotação ali vai criar um outro movimento de rotação que a natureza usa para compensar isso. Deixa eu ver um exemplo. Eu estou adiantando umas coisas que eu ia jogar mais para adiante, tá? Não é que eu queira botar minhoca na cabeça de vocês, não. Estou só respondendo. Vamos pegar, por exemplo, a imagem de um helicóptero. O helicóptero é um bom exemplo para isso. Tá. Olha só. O que acontece no movimento do helicóptero? Por que ele tem que ter as duas hélices, os dois motores? Quando o helicóptero está parado, ok. Quando esse movimento aqui começa a ocorrer, tá? Minha caneta. Ok. Quando esse movimento aqui começa a ocorrer, o que acontece é que isso vai gerar um movimento. Por que tem sempre alguém querendo nos vender alguma coisa? Que saco. Bom, tá? Isso vai gerar um momento angular para cima. O que a natureza faz normalmente? Ela vai girar o helicóptero no sentido oposto para gerar um movimento angular para baixo e anular. Como a hélice é mais leve, a velocidade de rotação dela vai ser maior que a velocidade de rotação do helicóptero, mas o helicóptero vai ficar ingovernável. Tá? Por isso, quando o helicóptero perde o motor de cauda, ele fica ingovernável. Por quê? Ó, se a hélice está girando para cá, o helicóptero vai girar para lá, ok? Se ele vai girar para lá, o que eu faço? Eu coloco um outro motor aqui que crie uma tendência à rotação no sentido oposto, e aí ele estabiliza. Tanto é que a única alternativa, alguém sabe qual é a única alternativa para um piloto de helicóptero se ele perder o motor traseiro? Tem ideia de o que... Oi? Dá ângulo de ataque. Ele muda o ângulo de ataque da fase e da velocidade, né?
Ele tem que aumentar a velocidade para quê? Para tentar que o ar estabilize a cauda e ele tenta um pouso de barriga em alta velocidade. É a única coisa que ele tem a fazer. Porque como ele não tem mais o motor para estabilizar, ele vai tentar fazer com que o ar estabilize. Por isso o aumento de velocidade. Pode falar. Entendeu? O ar vai manter a cauda reta, né? Só que se ele reduzir a velocidade, ele começa a rodar e ele perde o controle. Então a única chance dele é acelerar e pousar de barriga em algum lugar. Vai quebrar o helicóptero inteiro, vai machucar a gente, mas tem alguma chance de salvar pelo menos algumas pessoas. O único lugar no Brasil onde é feito isso no simulador, que eles têm a certificação para isso, é aqui no Cavex, em Taubaté. E eles têm lá, segundo o pessoal do Cavex, 2 casos de pilotos que fizeram essa certificação e que conseguiram, numa situação real, estabilizar o helicóptero assim.